Olá, meus amores, tudo bem? Queremos falar neste dia sobre o que acontece dentro de uma terapia. O que é que você acha? Boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Psi desse dia, desse sábado lindo de sol aqui em Salvador. Grata, né, por esse dia de hoje, dia 16 de maio de 2026. Não sei como você está chegando aqui, mas nesse momento eu quero dizer a você: arrasta a cadeira, senta no sofá ou fique deitadinho aí na cama, ou seja, em outro lugar que você queira, para juntos nós pensarmos um pouco sobre isso, certo? O que acontece dentro de uma sessão de terapia? Você já pensou nisso? Sério? Já se questionou? Muitas vezes eu ouço pessoas chegar, mas sei lá, eu tenho medo. Será que eu vou ficar toda hora perguntando? Ou o psicólogo vai ficar me perguntando? Aí se eu chorar? Aí se eu ficar nervoso? Aí se eu travar? Será que eu vou ter o que dizer? Ah, calma. Respira, relax, para um pouquinho, descansa um pouquinho e vamos embora agora. Tudo bem? Seja muito bem-vindo nesse dia de hoje. Para mim é uma grande alegria. Eu, a psicóloga Valdeci Oliveira, fico muito feliz em ter você aqui comigo. E para você, meu amor, que está assim, nos ouvindo no nosso canal do YouTube, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você ouvir essa programação. O nosso Papo sim. Para você que está chegando aqui agora, não me conhece, eu estou aí no YouTube, eu sou a psicóloga Valdeci Oliveira, sou de Salvador, Bahia, Brasil, porque assim, né, o Papo sim avança aí, né, através das barreiras e as ultrapassam, né, não? E eu quero agradecer a cada um de vocês que sempre estão aqui presentes. E para você que está chegando aqui agora, fica com a gente, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar desse nosso espaço. O Papo Psi é um espaço de troca, de conhecimento, onde juntos aprendemos um pouco mais sobre a nossa humanidade. Afinal de contas, é falar da gente, né, não? Falar de psicologia é falar das nossas dores, das nossas alegrias, das nossas tristezas, das nossas raivas, dos nossos nojos, daquilo que nos inquieta, daquilo que nos causa estranheza. Falar de coisas que às vezes a gente não tem coragem de falar para o outro. O papo é esse lugar, tá? Então, por favor, vamos embora, fique à vontade e vamos para frente, tá bom, meu povo? Fiquem à vontade. Agradecer também as rádios parceiras. A pessoa está um pouco rouca, tá? Mas é assim mesmo. Me amem assim mesmo. Continue tendo paciência com a pessoa e vamos embora. Mas quero agradecer as rádios parceiras pelo carinho, pelo companheirismo aí de sempre estar, né, retransmitindo aí o nosso programa e toda outra as outras programações da nossa web Rádio Sertão 09. Para nós é uma grande alegria estar com esses parceiros incríveis, extremamente tops. E vamos embora, tá bom? Quero agradecer a cada um de vocês que tem aí se conectado conosco e que tem crescido junto com a gente, né, em meio a esse tempo. Tá bom? O que será, Val, que acontece dentro de uma sessão de terapia? Sério, vamos lá? Eu acho que você vai gostar da temática de hoje, porque assim, eu quero conversar com você neste dia sobre um lugar que muita gente tem curiosidade. Às vezes fica meio com vergonha de perguntar, às vezes vai lá no Google, nos chats da vida, né, não? E aí quer perguntar, quer entender, mas nada melhor do que você conversar com o psicólogo, né? O profissional de psicologia, já que você tem dificuldade ou quer entender o que acontece nesse espaço, acho que o psicólogo é o melhor profissional que pode te explicar o que é que acontece. É algo que acontece em interação. É claro que não é uma caixinha amarradinha, aquela coisinha, não, tá, gente? E nem uma receitinha de bolo. É claro que a gente, enquanto profissional, a gente tem todo um método científico, nós nos pautamos nisso, né? Há uma base científica de conhecimento, mas além do conhecimento científico, que é maravilhoso, principal e importantíssimo, né? Temos sim uma base teórica, literária, enfim, mas existe também uma interação. Eu gosto muito de uma frase do Jung, né, um psiquiatra querido assim da galerinha aí
do Jungiana, abraço para todos, e que ele diz assim, olha, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas diante de uma alma humana, seja uma outra alma humana, sabe? A gente precisa, sim, ter conhecimento de teorias, né? Trazer e investigar o que a teoria fala sobre isso. É extremamente necessário, é um tripé para a base, né? A psicanálise traz como tripé assim, a análise pessoal, a supervisão e também a parte teórica, né? A gente precisa, é uma base para nos tornarmos um analista minimamente possível de dar condições suporte para uma outra pessoa, porque a gente lida com N situações, né? E a gente precisa também estar bem com a gente mesmo, né? Entender certos comportamentos, nos perceber, enfim. Então, é extremamente necessário que o profissional da área da psicologia, ele também esteja cuidando da sua saúde mental, porque para cuidar dos outros, antes precisamos cuidar de nós, né, não, meu povo? Você já teve uma experiência, alguma experiência de que você estava cuidando de alguém, você estava extremamente cansado, irritado, apareceram outras enfermidades, doenças, enfim. Eu estava conversando com a prima minha essa semana e ela conversou assim, eu tô cansada, eu não aguento mais, né? Falando algumas coisas, a minha tia, a mãe dessa minha prima tá com 80 e poucos anos, e ela falando que tá muito cansativo para ela e tal. Eu disse, cara, mas você tem quantos irmãos? Né? Ela tem, deixa eu ver, mais 5 irmãos. E eu disse, por que você não delega funções? Porque você não senta com a família, chama os seus irmãos e conversa sobre o seu cansaço, né? Ela, mas eles não estão vendo que eu faço isso? Aí ela começou a falar disso aí, para, desce do palanque, heroína, tá? Baixa tua bola. Não é só você, não, você tem outros irmãos. Talvez o que você está dizendo que está cansativo para você é porque você está tomando a frente de todo mundo. E se tem uma pessoa que marca médico, faz comida, vai para o mercado, faz tudo à frente, porque os outros vão se meter. Se você toma frente de tudo. Aí ela parou assim, ela. Mas se eu não fizer, ninguém faz. Eu disse, será? Você não é insubstituível. Se você não tiver aí, outra pessoa vai fazer. Mas não vai fazer como eu faço. Eu disse, talvez o problema seja isso. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua rotina, cada um tem a sua forma de agir. E talvez o problema não seja que não tem ninguém para fazer. Talvez seja que você está tomando a frente. Então desacelera. E ela reclamando porque ela estava aflita, angustiada, porque era só ela, porque se eu não fizer, porque eu estou cansada. E aí nós conversamos um pouco e depois da conversa ela disse assim, Valzinho, eu nunca tinha parado, é verdade. Quando eu peço a alguém, eu não posso ir porque eu vou fazer uma caminhada, eu vou viajar com meu marido e meu filho, eu não posso levá-la para o médico, eu não vou poder fazer essa comida, você faz? Sempre os meninos vão fazer, meninos, porque são 5, né? Então, são 2 meninos e 3 meninas. Então, ela disse, as meninas fazem a comida, arruma a casa, ajeita, e minha tia super atenta, gosta de fazer tudo. Eu disse, deixa ela também fazer, sabe? A pessoa idosa, ela precisa ter autonomia. E eu vou deixar um adendo aqui, tá? Para você que é filho, para você que é neto, por favor, não limite a pessoa idosa. Uma das minhas pós-graduações é psicogerontologia. Nós trabalhamos com essa, assim, com assim a fase do desenvolvimento que eu gosto de chamar de melhoridade, né? E uma das coisas que eu percebo quando eu lido, né, em atendimento com essas pessoas maravilhosas, que têm N experiências e que já passaram por N situações, é que uma das maiores tristezas delas, além de, se eu pudesse, Val, eu teria feito diferente. Não teria casado com esse fulaninho, não teria casado com essa fulaninha. Eu não teria tido tanto filho, eu não teria feito aquilo. Eu teria trabalhado, eu teria sido mais independente. Não seria isso. Eu teria estudado, eu teria viajado, eu teria ido embora para outro, sabe? Fica o mês dos dias. Eu queria. Mas, infelizmente, né, por conta de questões N, acabaram se adaptando e, sabe, deixa a vida me levar. E quando chegam em determinada idade, começam, sabe? Mas voinha, avô, pai, tá falando, mãe,
tá falando é coisa da idade. Não, não é coisa da idade, não. É porque ela já tá sem censura e vai falando mesmo das dores, das angústias, das aflições e vai largando o doce, como a gente brinca aqui na Bahia. Então, assim, deixem essas pessoas continuarem sendo autônomas. Porque, né, existem pessoas que a vida toda, mães, por exemplo, né, mulheres que faziam sua comida, lavavam sua roupa, cuidavam da sua casa, e quando chegam, né, com 60, 70, 80 anos, os filhos, mas mãe não tem mais condição de fazer isso, quem te disse? Ela pode ter algumas limitações, ajude, mas a cozinha é dela. Aí eu disse, a cozinha é da minha tia. Deixa ela decidir o que ela vai querer comer e vai auxiliando. Aí ela fica assim, me olhando. E eu disse, quer ver? Pergunta para ela, mãe, e aí, o que, é que a senhora quer fazer hoje? E aí, a senhora quer ir no mercado? Ela falou, mas ela já tem idade, ela não vai aguentar. Mas eu disse, quem te disse? Talvez você está cansada. Vamos ver, tenta. Se ela não aguentar, coloca no carro e traz para casa, não tem problema, deixa sentadinha. Os mercados aqui em Salvador tem aquela praça de alimentação, né? Então, assim, eu disse, deixa ela sentadinha lá na praça de alimentação, já que se ela não aguentar, tomando um suco, fazendo um lanchinho, mas pergunte para ela, o que é que ela quer cozinhar? A mãe aqui, sabe? Deixa ela fazer as coisinhas dela e vai observando, coloca uma pessoa também em casa para ajudar, mas para ajudar. E ela que vai dizer o que ela quer, afinal de contas, a casa é dela. E aí ficam, não, mãe não pode mais, pai não pode mais, já está na idade, e ficam se metendo, e isso entristece, né? Porque eu já disse aos meus aqui, quando eu estiver na melhor idade, quem manda na minha casa sou eu, vou fazer o que eu quiser, né? Tem pessoas, cuidadores mesmo, pessoas que fazem esse curso, né, para cuidar de pessoas idosas, e aí já quer amanhecer já logo dando banho, fazendo tudo bem, mas tem pessoas que não são assim, né? Estou fazendo uma pós-graduação em suicidologia, pós maravilhosa pela Universidade Forte, lá em São Paulo, e a professora Karina Fukumixo, linda, minha mestre, minha ídola. Amo essa mulher, assim, uma professora incrível, pós-doutora, assim, MBA, assim, incrível. E uma das aulas que nós tivemos com a professora queridíssima, né, a professora Veranita e Fuga, ela me falou algo interessante. Ela tem 74 anos, gente, e dando aula, viu, tá? E a maioria dos nossos professores, doutores, assim, incríveis, eles têm mais de 70 anos, gente. Olha que coisa deliciosa. Então, assim, N experiências profissionais, experiência de vida, as aulas são incríveis. Cada aula é um show, sabe? Eu babo até umas horas, assim. Fica assim, meu Deus, que ela nem vejo a hora passar, sabe? E uma das coisas que ela falou é interessante, ela disse, olha, já falei para minhas duas filhas, uma mora na Austrália e a outra mora aqui em São Paulo. E eu já disse, olha, minhas coisas já estão bem divididas, já disse o que é que eu quero fazer com as minhas coisas. E se eu adoecer, e vocês colocarem uma cuidadora para cuidar de mim, esse negócio de acordou, já vai me dar banho, não é assim não. Ela deixou muito claro o que ela quer, porque eu não acordo, porque eu tomo banho antes de dormir, escovo meus dentes tudo direitinho. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é tomar o meu cafezinho. Eu tenho toda uma rotina de algo que eu gosto. Eu vou, tomo meu café, leio um livro gostoso, elevo o meu espírito, né? Ela fala muito sobre espiritualidade, principalmente ela trabalha com cuidados paliativos, né? Ela é psico-oncologista igual a mim. Eu também sou psico-oncologista, né? Que é uma área de estudos onde nós trabalhamos. É uma área da psicologia que trabalha com aspectos que envolvem o câncer, e tudo que está em torno, né, dessa doença, entendendo que a pessoa não é a doença, né? Mas assim, a gente tenta trazer dignidade, humanidade para essa pessoa que está vivendo esse nível de sofrimento e também para as pessoas que estão em torno da mesma, né? E ela disse: não, não me coloque uma cuidadora que não me conhece, que não sabe os meus desejos, não sentemos, pois, e vou falar, e afinal de contas a casa é minha. Adorei, o professor disse, professora, e só aplausos. Porque, gente, a pessoa idosa, ela tem que ter autonomia, como a minha tia. E a minha prima, isso eu conversei com minha prima ontem, mas eu já tinha conversado com ela sobre a questão da autonomia. Ontem eu falei com ela sobre o cansaço.
E aí ela começou a falar, né? Aí na quinta-feira passada eu fui na casa da minha tia e quando nós estávamos conversando, minha tia ama bolo com café, né? E às vezes eu compro um bolinho aqui, que é mais prático, né? A gente fazer bolo hoje de andar, a pessoa não tem tempo, então vamos lá, compra um bolo bem gostoso. E aí aquele cafezinho com leitinho, ai, gente, no finalzinho da tarde, meu marido ama. E aí eu chamo minha tia para vir tomar um cafezinho, né? Agora, no dia 12 de maio mesmo, foi aniversário da minha mãe, 74 anos, deliciosa. Minha mãe sobe, desce, cozinha, lava, vai para shopping, passeia, ama cinema, praia, sabe? Ainda toma a cervejinha dela. Pensa numa pessoa. Minha mãe é uma figura. Tem uma que puxar. E aí a gente faz bolê, eu fiz bolê, minha tia veio, aí sentou, comeu. E aí, aí minha prima menina, não é que deu certo mesmo? Ela tá até mais feliz. Eu disse, o que foi que você fez? Ela disse, não, deixei de fazer. Eu disse, tá vendo que você não é tão necessária, abaixa a tua bola. Eu disse, agora você vai viver o luto de não ser mais necessário. O padre Fábio de Mello tem isso, né? Acho que foi uma live que ele fez que eu dei tanta risada. Que ele disse assim: e quando eu não for mais suficiente? Quando eu for inútil? Será que vai ter alguém para me amar? Quando eu chegar naquela época, tira o padre Fábio do Sol, coloca o padre Fábio do Sol, tira o padre Fábio do Sol. Eu dei muita risada com essa fala dele, porque é verdade. Quando a gente não tiver mais utilidade para as pessoas, será que nós somos amados pelas outras pessoas por aquilo que nós podemos fazer? Né? Então, assim, quando a gente não tiver mais utilidade, o que vamos fazer? Colocar de lado, sabe? Tomar a frente das coisas que antes essa pessoa fazia? É uma fala interessante dessa live do Padre Fábio. E é uma grande realidade, né? Pensando, filosofando, o que estamos fazendo com as pessoas idosas? O que é que você tem feito, né? Com a pessoa idosa da sua família? A minha tia, graças a Deus, minha prima, aprendeu a lição. E ela começou a fazer as coisinhas dela, né? Começou a cuidar da casa, assim, coisa que ela fez a vida toda. E ela tá num gás. E chegou aqui nessa terça-feira, no aniversário da minha mãe, dia 12. E chegou, ela viu a roupa, eu fiz isso. Eu disse, nossa, tá cheia de energia. Passa aí, novinha, um pouquinho dessa energia pra mim. E ela rindo. Sabe, assim, coisas que eu não via minha tia fazer há muito tempo. Por quê? E minha prima totalmente relax, relaxada. Por quê? Porque passou a distribuir funções. Olha, faça isso, por favor, eu vou fazer isso, eu vou tirar esse dia para mim, eu vou fazer, sabe, e tal. E começou a descansar. Porque às vezes a gente vai tomando, mas se eu não fizer, ninguém faz. Será que não faz? E se você partir dessa terra? Né? Se você vier a óbito, como é que serão as coisas? As pessoas vão continuar vivendo, tá? É triste, cai do pedestal, mas você não é substituível. E a vida passa. Então, enquanto você está passando pela vida, faça esse negócio valer a pena, vamos lá? Por isso que em uma sessão de terapia, quando eu faço com as pessoas, né, da melhor idade, como eu brinco, essas pessoas idosas, que tiveram já uma vida de N coisas, mas que ainda estão aqui e que podem continuar vivendo com qualidade, entendendo, é claro, que por conta da idade, a gente sabe que existem algumas limitações, mas essas limitações não as limitam. Existem N situações, aqui onde eu moro mesmo, tem, assim, alguns personagens trainers, né, que eles fazem caminhada com os idosos. Sabe que tem como é que eles chamam? Um parque ecológico do outro lado da pista, uma pista que tem aqui principal da minha rua, tem um parque ecológico, gente, que coisa linda. E lá eles têm trilhas, eles têm várias N coisas, tem cachoeiras. E aí eles caminham, você tem que ver, meu amor, os vovôs e vovós fazendo rapel. Você já fez rapel? Querido, querida. Então, assim, não menospreze. Cuidado com seus achismos. Mas, sabe, dá autonomia. Porque uma das coisas que eu percebo, principalmente em sessão de terapia, que é o que nós estamos falando hoje, que muitas pessoas idosas se sentem inúteis. E aí vem as depressões, vem as angústias, as tristezas, os não mais pertencimentos, lutos mal elaborados. Por quê? Porque antes fazia N coisas, cuidava de casa, cuidava de filho, trabalhava, ia para a roça, fazia seus trabalhos,
ia para a empresa, para a indústria, para a loja, fazer intrínseca. E depois que vai chegando, o filho vai assumindo, o neto vai assumindo, e não as deixam ser livres para tomar as suas decisões, sabe? Por isso que muitas pessoas têm curiosidade para saber sobre esse lugar. E é neste lugar, a sessão de terapia, que nós trazemos para que cada pessoa seja autônoma, sabe, da sua, assim, protagonista da sua própria vida, no entendimento de entender que o volante está na tua mão, sabe? A terapia é esse espaço onde o espelho vai estar diante de você. O espelho só vai te devolver aquilo que está aí dentro, sabe? Só vai refletir a imagem que está dentro de você, sabe? Porque muitas pessoas têm essa curiosidade, mas também têm medo. A terapia é esse lugar. Talvez você já tenha pensado, sei lá, o que será que acontece dentro de um atendimento psicológico? Talvez você até tenha vontade de fazer terapia, mas não sabe e nem por onde começar. Abertos cientos. Mas talvez até você tenha medo de o que é que eu vou descobrir dentro de mim. Oh, mas sabe de uma coisa, meu amor? Você não está sozinho nisso, não. Tem gente que passa anos cuidando da casa, dos filhos, do trabalho, da igreja, dos outros, mas não quer sentar para ouvir a voz da sua alma. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu falei um pouco sobre a experiência da minha tia e de outras pessoas idosas que, quando sentam com um psicólogo para conversar, no início ficou meio assim, mas depois cada um tem uma forma. Tem gente que gosta de conversar e conversa, tem outros que ficam meio retraído. Eu já tive um senhorzinho que ele olhou para minha cara e disse assim: é, essa menina vai saber conversar comigo. Minha filha, você tem idade de ser minha neta, descuidado, que eu engano, viu? Essa cara de novinha, você sabe quantos anos eu tenho? É porque eu engano bem. Ele, não, minha filha, você é muito novinha, você não vai entender nada da vida. Eu disse, oh, meu filho. Então, assim, a gente se encontra, é um encontro de almas, sabe? E a gente vai falar hoje um pouco sobre isso, sem palavras difíceis, sem julgamentos, sem máscaras. Então, meu amor, fica comigo, tá? Porque talvez hoje você descubra que a psicoterapia, esse ambiente psicológico, não é um lugar para pessoas fracas, é um lugar onde muitas pessoas começam pela primeira vez a respirar emocionalmente. É curioso. As pessoas contam suas dores, sei lá, para vizinhos, para desconhecidos na internet, para colegas de trabalho, mas travam quando pensam em falar para psicólogos. Por que será, meu povo? Será que eu tenho cara de maluca? Tem gente que diz assim, ah, psicólogo cuida de maluca. Eu digo, não, meu filho, cuidar não, porque cuida... Não, não, sabe, é assim, cá entre nós, todo mundo tem um negócio, né, não? Às vezes tem pessoas que travam falar de si, porque falar de si é assustador, muitas vezes. Tem gente que acha, ah, mas o que é que o psicólogo vai falar a meu respeito? O que é que ele vai pensar de mim? Ai, talvez o psicólogo olhe para mim e diga, ah, que pessoa complicada, hein? Mas normalmente, meu amor, é totalmente o contrário. O psicólogo tenta entender quanto essa pessoa precisou suportar, né? Precisou sobreviver para chegar até aqui. Muita gente entra na terapia dizendo assim: eu não quero chorar, mas e chora. Mas eu quero dizer para você: choro não é fraqueza, é um corpo cansado de sustentar um silêncio. Porque enquanto a dor está escondida, a gente acha que controla ela. Mas dores escondidas, meu amor, elas não desaparecem, não, tá? Elas apenas mudam de lugar. Você já percebeu quantas vezes você disse tá tudo bem, quando na realidade estava nada, sabe? Pense um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque a gente precisa aprender a dar voz às nossas dores, nomear. Ontem eu atendi uma paciente que foi muito engraçado. Ela chegou para mim e disse assim: desculpa eu fungar, viu, gente? Mas ela chegou para mim e falou: engraçado, ela disse: Val, depois que eu comecei a terapia, minha mente está uma confusão. Eu disse: sério, por quê? Ela, eu estou vivendo tanta coisa que
eu estou me desconhecendo, porque antes eu ia muito no automático. Ah, é problema disso? Vai lá e resolve. Vai isso e aquilo, vou lá e resolvo, tal, tal. Mas eu nunca olhei para mim. E apareceu uma doença em mim, ela teve uma perda de visão, ela perdeu a visão em 2021, uma menina jovem e tal, casada, né? Hoje o filho dela tem 21 anos e tal. E ela chegou, ela disse, não, perdi a visão, ok, né? Várias pessoas perdem, eu não sou a primeira, nem serei a última, vamos continuar a viver. E eu não parei para sentir a minha dor. Eu não parei para viver esse luto. Eu disse, não tenho tempo para chorar, para reclamar, para fazer alguma coisa. Não, para mim, de boa, perdi a visão, o que é que eu posso fazer com isso? Mas aí, quando alguém passa por alguma situação dessa, eu fico junto, eu acolho, mas eu nunca me acolhi. E aqui na terapia eu comecei a perceber que eu nunca cuidei de mim. Eu sempre cuidei das outras pessoas, sempre me importei com as outras pessoas. E isso é tão louco. Como é que eu pude chegar? Hoje ela tem 48 anos. Como é que eu pude chegar com 48 anos de vida e eu nunca entendi quando eu estava triste, quando eu estava com raiva, quando eu me anulei em casamento, eu me anulei para criar filhos, eu abri mão de estudar o que eu queria, estudei o que as pessoas disseram que eu tinha que estudar. Por que eu fiz isso comigo? Por que eu não colhei para mim? E hoje vi um sentimento de dor, de angústia. Por quê? Eu disse, e aí agora vamos entender a causa, mas depois vamos voltar a olhar com novos olhares. E aí depois ela mandou uma mensagem, a gente encerrou a terapia, tivemos outras questões que eu não vou falar para você, tá? Curioso, curiosa. E depois ela falou algo interessante, ela disse assim, é, Val, ela mandou um áudio para mim, eu sou muito grata, né? Porque depois que eu comecei os atendimentos psicológicos, eu comecei a olhar para mim. E eu agradeço a Deus, né? Que eu comecei os atendimentos exatamente quando essas bombas começaram a explodir no meu colo. Questões com o casamento, com o marido, situações com a mãe, N situações que foram acontecendo na gente. Eu disse, talvez não seja porque N situações estão acontecendo, porque outras situações também aconteceram. Talvez nesse momento seja o momento que você está se vendo em meio a tudo isso. E isso, queridos, é tão, sabe, é um destravar na nossa vida. Eu também já tive momentos na minha vida que eu mais olhava para o outro do que para mim. Cuidava mais de pessoas. E como essa minha prima, né, que eu falei no início do nosso programa, eu também estava muito cansada, desgastada. E começava a colocar a culpa nos outros. Ah, mas eu tô assim porque eu tenho que fazer isso por fulaninho, porque eu tenho que cuidar de ciclaninho, porque eu não tenho tempo para mim, porque não sei o quê. E aí começava, ó vida, ó céus, ó azar, por quê? Sabe? E às vezes quando a gente tira esse olhar de vítima da situação, e a gente, sim, sabe, começa a pensar na gente com outro, sabe, com outro prisma, começa a se perceber em outro lugar. Peraí, mas a vida é minha. Eu tenho, sim, algumas competências que preciso realizar. Eu tenho pessoas que eu preciso cuidar. Afinal de contas, eu tenho pessoas que dependem de mim em determinadas situações, mas elas estão vivas. Eu posso delegar algumas coisas, eu vou organizar a minha cabeça e organizar as outras questões. Porque o tempo continua mesmo às 24 horas. Não é o tempo que está louco, sou eu que me desorganizei. Foi eu que parei de olhar para aquilo que é prioridade. E, em primeiro lugar, prioridade para mim sou eu. Porque se eu não estiver bem, as outras pessoas não vão estar bem. Anteontem eu tive uma conversa com meu marido, ele veio, a gente, na hora de deitar, ele veio conversar comigo algo. Aí ele, amor, a gente precisa conversar sobre isso. E que não sei o que, ele veio muito nervoso de uma situação que realmente era uma situação complicada. E aí ele estava muito nervoso. Eu disse, amor, olha, eu não quero falar sobre isso agora. Vamos dormir? Aqui é a nossa cama, é um ambiente onde a gente vem descansar, onde a gente fica juntos. Então, vamos deixar em stand-by e sair um pouquinho? Amanhã, quando a gente levantar, fazer nossas atividades, tomar nosso café,
E a gente senta e conversa. A gente vai estar com a mente mais fresca, a gente teve uma boa noite de sono, nossas cognições vão estar mais fáceis de tomar decisões. E aí ele pegou da risada, ele disse, tá bom, você tem razão. Aí ele me abraçou e a gente, né, e fomos dormir. Quando foi no outro dia, né, que foi ontem, a gente fez tudo o que a gente tinha que fazer, terminando, eu disse, Mo, e aí, o que você queria conversar comigo? Aí ele pegou falando, não, foi isso e tal, não sei o que. Eu disse, bom, o que a gente pode fazer com isso? Tem coisas que para nós são possíveis, tem outras que não são. Aquilo que não é possível, a gente não tem controle, então vamos, né, deixar do jeito que está. Mas o que é possível que a gente faça? Ele disse, é verdade, é possível que a gente faça isso aqui e aqui. Então nós nos organizamos e tiramos o outro momento para fazer algumas outras coisas entre a gente, que a gente tem algumas combinações. E depois fomos almoçar, brincamos e fizemos o que tinha que ser feito com leveza. Porque, assim, às vezes a gente leva problema para nossa cama, né? E eu era do tipo que levava. E, assim, e depois ele falou assim comigo, ele, B, foi ótimo aquilo que você fez, porque assim, às vezes a gente vai levando e a gente não percebe o quanto a gente vai ruminando certas coisas e aí a gente no outro dia está cansado, desgastado. Por quê? Porque não dormiu direito. Você deita, até dorme, mas você fica ali o tempo todo pensando, a mente, o cérebro fica ativo. Você dorme, mas não tem um sono de qualidade. Às vezes tem insônia. E aí, às vezes, tem algumas digestões, ácido ali no estômago, problemas intestinais, a garganta cria aquele bolo. Para, Val, como é que eu resolvo isso? Existem N situações que podem ser resolvidas. E quando a gente faz o atendimento psicológico, é um ambiente que nos auxilia, assim, em meio a todos esses traves e entraves, a nos percebermos, para mim, a terapia foi de grande valia, porque eu comecei a observar, eu tenho meu atendimento psicológico na analítico, eu tenho a minha psicóloga, então assim, para mim eu comecei a me perceber, porque eu tinha muitas crises de ansiedade no sentido de não dormir, insônia, e eu ainda falava bonito, viu? Eu sou uma pessoa da noite, eu tenho hábitos de músico, né? Eu sempre fui, assim, uma pessoa que gostava de noite, não, eu estava enlouquecendo o meu sistema imunológico. Eu estava enlouquecendo, sabe, assim, a minha vida, o meu biológico estava todo desorganizado, porque a noite foi feita para dormir. O dia foi feito para você ficar acordado, o sistema de alerta, de vigia. Então, assim, a gente vai se desorganizando e diz que é o tempo. E aí não entende porque a ansiedade está aí, ó. Não entende porque a depressão está aí, ó. Não entende por quê. A gente vai se alimentando mal. A gente vai tendo níveis de estresse muito alto. A gente vai se preocupando todo o tempo. A gente vai todo o tempo, sabe? E aí depois a gente não entende por quê. Por que isso está acontecendo comigo? Mas por quê? Como isso começou? Sabe? A gente tem um ciclo dentro de nós chamado ciclo circadiano. O que é isso? Você tem um relógio biológico aí dentro. Eu acredito em Deus, não sei você, mas se você não acredita, me perdoe, tá? Tudo bem, não é sobre isso. Mas eu acredito que Deus nos criou com esse sistema, sabe assim, esse reloginho tic-tac, tic-toc, sabe assim, muito bem organizado, né? O Criador nos fez com todo um sistema. E às vezes você bagunça o sistema quando você desorganiza, como eu. Eu ainda tinha orgulho de dizer que eu era a pessoa da noite. E eu funcionava melhor à noite, mas não era porque eu funcionava melhor à noite porque o meu corpo pedia à noite. É porque eu tinha me adaptado. Eu tinha enlouquecido o meu organismo. Mas tem pessoas que trabalham à noite, eu sei, mas olha para essas pessoas. Quando a gente pega, assim, pessoas que trabalharam à noite a vida toda, olha como é que está a saúde dela. Olha como é que está a qualidade de vida dela. São pessoas que, né, infelizmente, porque não tiveram opção, por conta, enfim, N situações econômicas, sociais, acabam se submetendo. Mas eu digo para você, eu mudei muito a qualidade da minha vida, né? Eu, meu marido, a minha família, quando a gente começou a ter hábitos mais saudáveis, não somente de alimentação, mas também alimentação, banho de sol. A gente deu um baque na farmácia, viu? Porque a gente era gente, tem farmácia que leva o dinheiro todo, né? Pessoas idosas, por exemplo, né? E a minha mãe, por exemplo, minha mãe não usa muito medicamento, não, graças a Deus. Tem 74 anos, a gente você tem que ver a saúde. Minha mãe dança, vai até o chão.
A gente brinca, e sem álcool, tá? E ela brinca, ela dá risada, ela senta no chão pra brincar com o netinho dela. De meu sobrinho pequenininho, Joãozinho, você lembra de Joãozinho, aqueles que me acompanham? O Joãozinho vai fazer 2 anos em setembro, né? O Papi se acompanhou o Joãozinho aí, né? A trajetória de vida. Então, assim, ele manhã senta no chão, gente, pra brincar com o Joãozinho. Eu fico assim, menina, que coisa invejável. Aí ela fica rindo. Mas ela faz atividade física, ela sobe e desce, e bebe muita água, ela toma banho de sol, sabe? Ela come muita coisa verde, verduras. Então, ela, assim, ela, sabe, ela tem toda uma questão, sabe? E trabalhou na roça desde pequenininha. Minha mãe veio de Sergipe, muito pequena, ela veio de Sergipe com 5, 6 anos, né? Minha mãe é sergipana. E ela vem com minha avó, também sergipana de lá para cá, mora em Salvador um período, minha avó casa novamente. E aí depois minha avó, né, ela teve minha mãe e minha tia mais velha, que é essa que eu falei com vocês agora há pouco. E aí vai, casa novamente. O meu avô, que é, né, foi o padrasto da minha mãe, mas assim que a gente tem um amor incrível, assim, que foi um pai para minha mãe, sabe, assim. E foi morar em uma cidade aqui linda, chamada Governador Mangabeira. Beijo pra galerinha de Governador Mangabeira. E assim, ele foi para lá e ficou. E minha mãe trabalhou na roça, teve uma vida muito difícil, de cabo de enxada mesmo, sabe? De amanhecer, sabe, 3, 4 horas da manhã para trabalhar na roça, de às vezes não ter o que comer, sabe? E passar necessidade mesmo, fome, de depois ter que trabalhar na cozinha das outras pessoas. Também teve uma vida muito difícil. Mas, sabe, o olhar da minha mãe é meio a tudo isso, sabe? Ela foi ressignificando isso tudo. E eu não vejo hoje minha mãe reclamando de tudo que ela viveu, porque foram muitas dores, muitas marcas, muitas perdas, sabe? Então, assim, ela foi ressignificando, aprendendo como mudar. Não, peraí, eu não posso mudar isso, mas eu posso fazer de outra forma. Então, assim, a gente meio que, assim, sabe? Minha mãe, ela é muito assim, eu brinco que ela é o nosso maior ídolo, assim, sabe? Porque ela foi sempre essa mulher que investiu na vida dos filhos, abriu mão de trabalhar para cuidar dos filhos, mas nunca deixou de operar e de fazer coisas para ganhar um dinheirinho, sabe? Para fazer, gente, falar de minha mãe, eu disse ela dá um livro, porque ela é uma mulher incrível. Tudo que eu sou, eu devo muito a ela. E eu digo para você, honre os seus ancestrais, honre. Talvez você diga, mas eu não tive pais assim, eu não tive voz assim, eu não tive, mas com certeza alguém em algum momento da sua vida, né? Se você não teve algum, em algum momento da sua vida, fez a diferença. Então, se você não criar uma rede de apoio, pessoas que possam ser exemplos para você, sabe? Você começa a decair. E talvez você diga, Val, mas eu não tenho. Então, busca um atendimento psicológico. Busca uma sessão de psicoterapia. Eu tenho certeza que o profissional de psicologia vai ser essa escuta que vai te auxiliar. Ele não vai te dar respostas, porque as respostas estão aí dentro. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o psicólogo não dá respostas, mas ele te ajuda a encontrá-las. Vamos para o segundo bloco, mas antes, dá uma paradinha, respira, bebe uma água, tá? Você do YouTube, por favor, dá aquele likezão, tá? Comenta aí, deixa os seus comentários, se tiverem dúvidas, perguntas, vamos embora, tá? Beijo, vou beber uma água com a garganta da pessoa pessoal, mas vou voltar, tá? Não foge daí, não. Beijo, te amo, tchau, tchau. Enviar.